O tema do Sexta Preta de hoje é racismo reverso. E aí, existe racismo reverso? O que você acha sobre essa questão do racismo reverso? Bom, pessoal, esse tema racismo reverso gerou uma discussão, porque a gente tem a possibilidade, por exemplo, de pessoas negras ofenderem pessoas brancas. E se essa ofensa fosse coletiva, se isso poderia ser considerado racismo. Bom, o racismo na questão jurídica, ele está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 42, e lá no inciso 42 da Constituição, lá no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, nós temos o crime de racismo como imprescritível, inafiançável, sujeito à pena de reclusão. E nós temos a Lei 7.716, de 89, estabelecendo o crime de racismo. E lá na Lei 7.716, de 89, estabelecendo o crime de racismo, não há definição de sujeitos propriamente ditos que seriam os sujeitos que seriam, vamos dizer, protegidos pela lei que pune o preconceito de raça, etnia e cor. Então, isso faz com que interpretações erradas do Ministério Público, inclusive teve uma ação bem famosa de um defensor público da União contra o Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza abriu um programa de trainee para pessoas pretas, certo? E aí traz essa discussão do racismo reverso. Então, respondendo à pergunta, existe racismo reverso? Aí eu pergunto para vocês, existiu no Brasil escravidão reversa? Existe escravidão reversa? Existe preconceito às religiões de matriz europeia? Ou seja, preconceito religioso reverso? Existe isso? Não, né, pessoal? Não existe. E por esse motivo é que não há racismo reverso. Mas, professor, e a questão de a raça, só existiu uma, a raça humana? É uma verdade. Só existe a raça humana, certo? E por esse motivo é que alegarmos ou trazermos a discussão de racismo reverso é mais absurdo ainda. Por quê? Porque se só existe na questão biológica a raça humana, e muita gente trabalha nessa ideia, diz assim, todos somos iguais, só existe uma raça, que é a raça humana. Esse é um conceito biológico certíssimo. Ok, por muito tempo se tentou dizer que a raça negra, né, que os pretos eram inferiores aos brancos, por muito tempo. Temos teorias biológicas trabalhando essa ideia, mas isso passou. Mas se entende, se compreende exatamente aonde está essa ideia de racismo. Se não é na questão biológica, se não há diferença entre a pessoa preta e a pessoa branca, que diferença há, que estabelecimento há? Bom, o domínio do saber. Diversos conceitos teóricos, sociais, foram sendo incutidos na sociedade para estabelecer uma dominação do escravocrata, do escravizador, né, daquele que realiza a escravidão, do dono do escravo, para os escravizados. E aí vejam vocês, essa ideia de raça e essa ideia de racismo, ela está estruturada no pensamento político. Ou seja, o racismo hoje, a maioria da sociedade já entende, já conseguiu construir, já conseguiu compreender que o racismo é uma estrutura política de dominação. E essa estrutura política de dominação estabeleceu a raça para colocar figuras em estandes específicos. O branco, o dominador, o preto, o dominado. E lá ficaram. E desde então, mesmo com a abolição da escravatura, o negro, o preto, não sai dessa posição. Ele não foi indenizado por ter sido escravizado pelas pessoas brancas de modo ilegal. Depois da abolição da escravatura, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve anos e anos de período de segregação racial. Ônibus para pessoa preta, ônibus para pessoa branca, lugar que podia entrar, lugar que não podia entrar. Martin Luther King, Malcolm X, tantos outros que lutaram para acabar com a segregação racial. A segregação racial, o regime de apartheid na África do Sul.
Portanto, senhores, é muito claro da gente ver que essa ideia de racismo reverso, ela não é possível, ela não é compreensível. E mesmo a lei 7.716 de 89 não dizendo quem são os sujeitos, não se afigura plausível e muito menos juridicamente possível se estabelecer a condenação, por exemplo, de uma pessoa preta por ter ofendido uma pessoa branca por um crime de racismo. Pode ser injúria, né, calúnia, certo? Difamação, ok. Crimes do direito penal, do Código Penal, que podem ser, qualquer pessoa pode cometer esses crimes contra outra pessoa. Agora, os crimes de preconceito e cor e raça da Lei 7.716 de 89, eles são crimes feitos contra a população preta, negra, parda, se a gente quiser chamar. Ou então feitos contra a população indígena. Ou então perseguição religiosa, que a gente já viu a questão, né, antissemita. Sabemos dessa interpretação do Supremo, e inclusive agora a interpretação do Supremo com a questão de aplicar a Lei 7.716 de 89, a Lei do Racismo, para os crimes de homo ou transfobia. Mas vejam, né, homotransfóbicos chamados. Mas a possibilidade de aplicar um racismo reverso, essa não é possível. Porque dentro da estrutura só é possível uma lei de racismo porque existe essa estrutura de raça estabelecida por uma construção social, por uma ideia de dominação, de poder. E nesta figura da ideia de dominação e poder, cada um tem o seu papel. O branco dominador e o negro, o preto dominado. Não é possível inverter isso, assim como não é possível inverter a lógica da escravidão. Quem foi escravizado foi o negro e não o branco. Certo? Podemos ter outros tipos de preconceito, mas o crime de racismo e o racismo só existe nessa estrutura. O preconceito para a pessoa preta. Impedir, realizar a discriminação racial, né? Que é distinguir, preferir, restringir ou excluir alguém em razão da sua cor, da sua tez, da sua pele. Portanto, racismo reverso não existe, não há nenhuma possibilidade de se existir, porque para isso a gente precisava iniciar de novo, reinicia o jogo e vamos fazer uma escravidão reversa. Reinicia o jogo e vamos fazer uma liberdade dos escravos reversa. Reinicia o jogo e vamos colocar as pessoas pretas, negras no poder. Reinicia o jogo e vamos fazer com que essas pessoas oprimam as pessoas brancas como realidade. Reinicia o jogo e aí vamos fazer com que uma pessoa branca andando na rua de chinelo, de dedo, por exemplo, uma havaiana, uma camiseta um pouco mais surrada, saindo da praia, por exemplo, como acontece muito no Rio de Janeiro, seja sempre confundida como um possível criminoso, como um possível meliante. Reinicia o jogo e vamos entrar numa sala de aula de uma universidade onde só tem estudantes brancos. Ou melhor, onde só tenha estudantes pretos. Reinicia o jogo e vamos encontrar diversos professores universitários, como eu, pretos. Reinicia o jogo e vamos encontrar presidentes da República, diversos deputados e senadores, a maioria, pretos e pretas. É isso que acontece? É óbvio que não. Portanto, racismo reverso é um absurdo. É algo que avança dentro da ideia de criarmos uma ignorância ao respeito, de estabelecermos um conhecimento real ao fato de que temos uma estrutura racista e precisamos cada dia mais combater isso, certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima Sexta Preta. Tchau, tchau, pessoal.